Sensacional! O rumo das negociações virou de cabeça para baixo. Putin cuspiu no rosto de Trump ao vivo na televisão. Novas condições de paz. Choque. O ditador já recebeu por essas palavras. Uma lenta normal cobre Moscou. A capital da Federação Russa estava coberta de neve, tornando impossível dirigir ou caminhar por lá. 30 graus abaixo de zero. E isso ainda não é o limite. Kamchop tá para chegá-la. Madjar está destruindo o adversário. O desafio foi lançado. -6 com a IC. Em apenas 48 horas. Uma limpeza feroz dos mercenários russos começou. A Espanha tira da Federação Russa a última chance. A arma secreta já está a caminho da Ucrânia. Ela vai fazer o inimigo chorar. E tudo isso aconteceu bem agora. Olá, eu sou Darina Hutskalo e vamos começar. Nesse momento, Putin de repente começou a falar sobre paz na Ucrânia, mas em vez de tomar medidas concretas, mais uma vez impôs a condição de voltar a discutir uma nova arquitetura de segurança. Nós propusemos opções e soluções racionais que poderiam agradar a todos, na América, Europa, Ásia, em todo o mundo. Acreditamos que seria necessário voltar a discutir esses pontos de forma concreta, para consolidar as condições sob as quais pode ser alcançada. E quanto mais rápido, melhor. Uma solução pacífica para o conflito na Ucrânia. Putin soltou mais um monte de absurdos durante seu discurso para os embaixadores de 34 países na cerimônia de entrega de credenciais no Kremlin. Além disso, para mostrar de vez sua importância, declarou que a Rússia continuará buscando seus objetivos até que a Ucrânia compreenda a necessidade de uma paz duradoura. No entanto, isso ainda não é tudo. O ditador declarou que a Rússia está interessada em manter relações mutuamente benéficas com todos os parceiros e também defende o fortalecimento do papel central da ONU. Também houve críticas afirmando que a diplomacia está sendo cada vez mais substituída por ações unilaterais e perigosas, quando os países tentam impor sua vontade e começam a ensinar como conviver. A Rússia está sinceramente comprometida com o ideal de um mundo multipolar. Nosso país sempre adotou e continuará adotando uma postura equilibrada. Uma política externa construtiva, levando em consideração tanto nossos interesses nacionais quanto as tendências objetivas do desenvolvimento mundial. Com todos os parceiros interessados em cooperação, estamos dispostos a manter relações verdadeiramente abertas e mutuamente benéficas, aprofundar os laços na política, economia, esfera humanitária e colaborar diante de desafios urgentes e ameaças comuns. Urgente! Os russos estão congelando. Moscou está sendo coberta de neve. A maior nevasca em meio século fez a capital da Rússia realmente ceder. Aqui tá. Uma estrada que não foi limpa. Além disso, ainda jogaram mais neve aqui. É impossível chegar ao trabalho. Simplesmente impossível. Os funcionários da limpeza tiram a neve de algumas ruas e, ao mesmo tempo, jogam em outras. Você precisa ver isso. Inacreditável. A extensão total desta rua encontra-se completamente bloqueada para o tráfego. Engraçado. E, para completar, a cidade favorita de Putin está sendo tomada por um frio nunca visto antes. Os termômetros estão marcando recordes históricos. E, ao que parece, isso não é o limite. -30 graus já aparece nas previsões do tempo. No próximo fim de semana, a temperatura vai cair para -23 graus. E, a partir de 19 de janeiro, a capital será atingida por um frio intenso de até -30 graus. O frio intenso vai durar a semana inteira. O mau tempo está paralisando literalmente região após região. A Rússia ficou coberta por uma grossa camada de neve e gelo. Na Kamchatka, planejam decretar estado de emergência.
A neve paralisou a Kamchatka. As ambulâncias não conseguem chegar até as casas. Por causa disso, os pacientes são carregados até os veículos nos braços. As entradas das lojas estão bloqueadas por montes de neve. Os serviços de limpeza urbana estão trabalhando 24 horas por dia. Todo mundo está falando sobre isso. O húngaro fez um inferno para o Putin. -6 sistemas de defesa antiaérea inimigos em 48 horas. As forças de sistemas de drones realizaram uma série de operações especiais relâmpago que o mundo aplaude de pé. Esse é o sexteto do Conjunta. Sistema de mísseis antiaéreos STAR. Estação de radar VITIAS 56E. Sistema de mísseis antiaéreos Buk. Sistema de mísseis antiaéreos Buk M1. Sistema de mísseis antiaéreos Estrela 10. Sistema de mísseis antiaéreos Thor Mike 2. Tornaram-se conhecidos os primeiros detalhes dos ataques relâmpago. Eles atingiram alvos inimigos a uma distância de 46 a 160 quilômetros da linha de frente, em territórios ocupados das regiões de Donetsk e Zaporizhia. Segundo Magyar, o equipamento destruído era uma peça fundamental do sistema de defesa aérea multicamadas do inimigo. Mas isso tudo já faz parte de um passado distante. A Sensação Espanhola aprovou oficialmente um acordo para fornecer ao país um radar tático móvel, Lonza LPR-25. A estação detecta aeronaves e drones a uma distância de até 500 quilômetros. A principal vantagem do sistema é a capacidade de detectar e rastrear não apenas aeronaves, mas também pequenos objetos com superfície pouco refletora, em particular drones e mísseis de cruzeiro. Sabe-se que o custo do armamento mais moderno chega a 37 milhões de euros. Ele pode ser facilmente transportado e, o mais importante, o radar já está a caminho da Ucrânia, que o inimigo se prepare. A transferência do radar acontece dentro de um pacote mais amplo de ajuda militar, que também inclui mísseis antiaéreos e veículos blindados. O uso do Lanza LTR-25 integra o sistema de defesa antiaérea ucraniana em uma única rede com os modernos armamentos ocidentais. Agora já não faz mais sentido esconder isso. Decisão dura sobre a Transnistria. Os russos finalmente foram encurralados. Ucrânia e Moldávia bateram com toda a força. Será que é o início de uma operação especial? No Kremlin acordaram suando fio. Putin foi passado para trás. Chisinau está a um passo da União Europeia. Bucareste deu um sinal claro. Será que realmente conseguiram dar um golpe em Moscou e mostrar ao ditador seu lugar? Sobre isso em instante. De uma base estratégica a uma âncora que puxa ainda mais para o fundo. A Transnistria ficou bloqueada graças às ações sincronizadas da Ucrânia e da Moldávia. O agrupamento russo de 1.500 homens está, embora não em cerco militar, mas cercado. Na prática, devido ao controle das forças pró-europeias na Moldávia, os serviços secretos, os órgãos de segurança, de fato, os guardas de fronteira estão sob a autoridade do ministro do Interior da Moldávia. Tudo isso não impede a realização dos planos do Kremlin. Trata-se do fato de que Kiev e Chisinau implementaram simultaneamente um regime reforçado de controle nas fronteiras. Como resultado, o Kremlin perdeu os canais habituais de influência e logística na região. Segundo relatos, todos os corredores pelos quais, durante décadas, armas eram trazidas para a Transnistria, havia rotação de militares, além do transporte de equipamentos e combustível, foram fechados simultaneamente. Como resultado, todo o agrupamento russo ficou praticamente paralisado. Aqui, há muita munição, realmente muita, mas uma parte significativa está obsoleta e é perigosa. Isso é mais um fator de risco do que um recurso real. O mais importante é o combustível. Não há refinarias próprias. A importação dependia de rotas externas. E em condições de isolamento, o equipamento perde mobilidade. A resposta é simples. Em 26, a Transnistria. Para a Rússia, isso é um beco estratégico. sabe-se que neste momento a Ucrânia está verificando com o máximo de detalhes todo o fluxo de pessoas e cargas que entram na Transnistria.
As estruturas moldavas também instalaram postos de controle e imobilizaram unidades móveis para um controle total dos deslocamentos. Ao mesmo tempo, a Moldávia controla o espaço aéreo, excluindo qualquer fornecimento por via aérea. E o transporte ferroviário e rodoviário só é permitido mediante rigorosa fiscalização aduaneira. Também, desde o início do ano, Kiev e Chisinau integraram seus sistemas de fronteira, certo? Agora, uma carga ou pessoa só pode passar se houver aprovação de ambos os lados. Outro fator importante nisso foram os dados de inteligência, indicando que a Rússia planejava, em 2026, aumentar o número de suas tropas na Transnistria. É evidente que a Rússia planejava usar isso praticamente como um porta-aviões terrestre para lançar ataques com grupos de sabotagem no sul da Ucrânia, nas regiões de Odessa e Vinícia. Essas medidas, em breve, podem ter impacto a centenas de quilômetros da fronteira entre Moldávia e Ucrânia, diretamente na linha de frente, contam os especialistas. Além dos combates na linha de frente, o tempo todo nos obrigam a manter reservas e ficar apreensivos em duas direções. Uma delas é Belarus, onde há um certo contingente russo, e esperamos que, a qualquer momento, algo possa vir de lá, provavelmente algo pequeno. Tanto perto de Dnipro quanto perto de Odessa e também perto da região de Mykolaiv, onde também há 1.500 militares russos, depósitos, todas essas coisas. Isso também nos obriga a manter forças lá o tempo todo. Forças específicas, não diferentes, não fracas, mas razoavelmente normais, para que, caso aconteça algo, possamos repelir o ataque. Para o Kremlin, a situação parece sem saída, explicam os analistas. A região não tem acesso ao mar nem rotas aéreas ativas. Ou seja, a rotação das tropas e o abastecimento regular sem consentimento de Chisinau e Kiev são praticamente impossíveis. Resolver essa questão por meio militar não vai funcionar. O contingente russo disponível é insuficiente e um desembarque de tropas está fadado ao fracasso. A única decisão correta nessa situação pode ser apenas a retirada das tropas russas da região, que é justamente o objetivo final tanto da Moldávia quanto da Ucrânia. É preciso entender em detalhes o que representa o grupo operacional das tropas russas e propor soluções responsáveis para o desmantelamento dessa estrutura. Mas, ao mesmo tempo, na margem esquerda, existe o que chamam de Exército da Transnistria, na rua Manoilova, número 12, em Tiraspol, ao chamado Ministério da Segurança do Estado, que é uma espécie de análogo. O KGB ou o NKVD mantém os moradores da margem esquerda sob medo. Existem batalhões especiais de vários tipos. Por isso, a unificação do país prevê, na minha opinião, a completa desmilitarização técnica dessa região. Ao mesmo tempo, a Moldávia foi ainda mais longe. Em uma entrevista recente, a presidente do país, Maia Sandu, declarou que apoia a ideia da fusão entre Moldávia e Romênia. Se essa unificação acontecer, Chisinau automaticamente estará tanto na UE quanto na OTAN e, portanto, ficará para sempre inacessível para a Rússia. Nesse exato momento, o aliado da Rússia está à beira do colapso. A contagem regressiva já começou. O apoio à guerra contra a Ucrânia se transformou em uma explosão interna para o regime iraniano. Protestos em massa, fogo nas ruas, o governo perde o controle. Nesse contexto, Trump prepara um cenário duro, que pode superar a história com Maduro. Os primeiros detalhes a seguir. Centenas de milhares de pessoas vão às ruas. Em resposta aos maiores protestos antigovernamentais dos últimos anos, as autoridades iranianas estão apertando ainda mais o cerco. A Guarda Revolucionária Islâmica declarou os manifestantes ativos. O príncipe herdeiro do Irã, Reza Pahlavi, que atualmente vive nos Estados Unidos, fez um apelo aos iranianos para intensificarem os protestos. A sua é mais uma vez gloriosa. A presença nas ruas do Irã tornou-se uma resposta devastadora às ameaças do traidor e criminoso líder da República Islâmica. Nosso objetivo não é apenas sair ejures. Nosso objetivo é nos prepararmos para conquistar e proteger os centros das cidades. Os protestos começaram em 28 de dezembro em Teherã, em resposta à enorme inflação e à queda do valor da moeda local. Inicialmente, as manifestações não tinham um fundamento político. Depois elas se ampliaram e não tinham um caráter anti-governo.
Em resposta à ameaça, as forças de segurança e o exército do Irã abriram fogo contra os opositores do regime do Ayatollah Khamenei. Até o momento, há informações sobre mortos e feridos tanto entre os manifestantes quanto entre as forças do governo. O governo cortou completamente a internet. A única forma de comunicação com o mundo exterior são os terminais Starlink. A mídia ocidental informa que, durante a repressão dura e sangrenta, pelo menos 200 pessoas morreram. Controlado pelo regime. Na mídia estatal de Khamenei, eles afirmam que mais de 2.000 pessoas foram presas nas cidades iranianas. Ontem à noite, em Teherã, um grupo de vândalos e rebeldes veio e destruiu um prédio que pertencia ao Estado, ao próprio povo, só para agradar ao presidente dos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos está jogando mais lenha na fogueira. Desde o início dos protestos, Donald Trump ameaçou diversas vezes intervir nos acontecimentos, caso o regime do Ayatollah inicie um massacre sangrento nas ruas do Irã. O Irã, talvez mais do que nunca, anseia por liberdade. Os Estados Unidos estão prontos para ajudar. Presidente Donald Trump. Segundo a imprensa americana, a Casa Branca já discutiu possíveis alvos para ataques em território iraniano. Zarela. O Wall Street Journal informa que os Estados Unidos podem lançar um ataque aéreo em grande escala contra vários alvos militares iranianos. A chancelaria ajudará a proteger a liberdade no Irã. Mas como isso vai ser colocado em prática, realmente é difícil dizer. Porque o Irã, como um animal ferido, pode morder, e morder com bastante força. O Teherã oficial já mencionou, basicamente, que se houver atos de escalada militar a partir de qualquer base dos Estados Unidos na região, isso lhes dará total liberdade para realizar um ataque de retaliação. Caso os manifestantes, com ou sem a ajuda dos EUA, realmente consigam o que querem, e o regime dos fanáticos religiosos cair, o ditador russo, assim como Assad e Maduro, perderá mais um aliado sangrento. Uma pessoa que demonstra um comportamento extremamente autoritário, exercendo seu poder de maneira absoluta e impondo sua vontade sobre os outros sem qualquer hesitação. Esta pessoa se converteu em um colaborador fundamental e um aliado estratégico que brinda um apoio incondicional em cada passo do caminho. Um parceiro estratégico e argumentos extremamente sérios e contundentes na guerra em curso contra a Ucrânia, claro. Putin vai perder um aliado na guerra da Rússia contra a Ucrânia. Teherã ajuda Moscou economicamente a contornar as sanções ocidentais, além de também colaborar militar e tecnicamente. Apareceram os Shaheds, que é justamente o nome dos drones iranianos que foram comprados em massa no Irã, que foram modernizados durante o processo da guerra russo-ucraniana. E, na verdade, o Irã, pelo que podemos concluir, ajudou a ampliar a produção de drones de vários tipos também no território da Federação Russa. A situação urgente na Groenlândia está se agravando rapidamente. Estão impondo ultimatos a Trump que são impossíveis de ignorar. A OTAN pode reforçar sua presença na ilha, e os acontecimentos estão se desenrolando tão rápido que já é quase impossível detê-los. Os EAs claramente não estavam preparados para esse cenário. Os países europeus estão preparando uma pressão séria sobre Washington, e as alavancas de controle estão cada vez mais escapando das mãos do líder americano. Será que a Dinamarca conseguirá manter a Groenlândia sob seu controle? As primeiras previsões são chocantes. Vamos assistir. A batalha pela Groenlândia está esquentando, as ameaças de Trump estão ficando cada vez mais intensas e a Europa se prepara para uma resposta militar. E até Moscou está dando seus pitacos de lado. O presidente foi muito claro. Ele disse que quer que os Estados Unidos da América adquiram a Groenlândia, porque acredita que se não o fizermos, ela acabará sendo adquirida ou mesmo capturada em ação militar, pela China ou pela Rússia. E... eis uma nova reviravolta. A Casa Branca publicou uma foto de Trump supostamente observando a Groenlândia, acompanhada de uma legenda. Depende da situação. Eles apoiam as ambições agressivas de seu líder e seu partido no Congresso. O republicano Randy Fine apresentou um projeto de lei para anexar a Groenlândia e conceder a ela o status de Estado. Segundo Fine, o projeto de lei também permitirá que Trump encontre recursos para comprar a Groenlândia.
Permitam-me ser absolutamente clara. Nossos adversários estão tentando se firmar no Ártico, e não podemos permitir isso. Ao adquirir a Groenlândia, vamos impedir que nossos adversários controlem a região ártica e proteger nosso flanco norte contra a Rússia e a China. A própria Groenlândia mal consegue responder às ameaças. O governo da ilha mais uma vez lembrou que a Groenlândia faz parte da Dinamarca e, consequentemente, integra a OTAN. E isso, por sua vez, significa que a Groenlândia é protegida pela Aliança do Atlântico Norte, da qual os Estados Unidos fazem parte. As autoridades dinamarquesas também repetem isso constantemente. A primeira-ministra Mette Frederiksen agora também acrescentou declarações sobre o momento decisivo para seu país. Estamos em uma encruzilhada, e este é o momento decisivo. Há mais em jogo do que se pode ver a olho nu. Porque se virmos que os americanos realmente estão se afastando da Aliança Ocidental, que estão se afastando da nossa cooperação, dentro da OTAN, ameaçando os aliados, algo que nunca vimos antes. Então tudo vai parar. A Europa também está tentando responder aos desafios de Trump, mas agora não só com palavras, mas também com uma resposta militar. É verdade, a resposta não é Alzua. Diversas nações do continente europeu e também o território da Grã-Bretanha, até o presente momento, que você esteja presente neste momento. Os planos ainda estão em fase inicial, mas envolvem o envio de soldados, navios e aeronaves britânicos para defender a ilha. Dessa forma, os países europeus esperam que o reforço de sua presença militar no Ártico convença Trump a desistir da ideia de anexar a Groenlândia. Ao mesmo tempo, o chefe da Casa Branca poderia apresentar isso como uma vitória para os contribuintes americanos, afirmando que a Europa está assumindo a maior parte dos custos de segurança no Atlântico. No entanto, os europeus também estão se preparando para a possibilidade de Trump rejeitar essa proposta. E, nesse caso, ele já tem um plano B pronto. Esse plano são sanções contra empresas americanas. A União Europeia está desenvolvendo planos para impor restrições a gigantes da tecnologia como Meta, Google, Microsoft e outros. Pode parecer que não é uma ferramenta de pressão tão significativa, mas, na verdade, para os americanos comuns, isso será um golpe que eles não vão perdoar ao Trump. Os principais índices atualmente se mantêm graças ao que chamam de os 7 grandes: Microsoft, Apple, Nvidia, Google, Amazon, Meta e Tesla. Eles ocupam uma grande fatia do mercado. Se a Europa bloqueia parte dessas empresas, ou todas elas em seu território, o lucro delas cai, as ações despencam e as contas de aposentadoria dos americanos comuns encolhem de 20% a 30% em apenas alguns dias. Basicamente, quando o Google cai, o índice principal cai, e isso significa que a aposentadoria do país inteiro cai, de todos que investiram dinheiro nessas 7 grandes empresas. Ou seja, o eleitor do Trump abre o aplicativo do banco e vê que suas economias começam a diminuir muito, a emagrecer. E claro, ele fica furioso. Ele não vai agradecer o Donald Trump. Tipo, pra que a gente precisava da Groenlândia se acabamos recebendo isso aqui? E ainda joga mais lenha na fogueira. O Kremlin, pela voz do seu representante mais maluco, Medvedev. O vice-chefe do Conselho de Segurança da Rússia e ex-presidente da Federação Russa, Dmitry Medvedev, ameaçou que Moscou vai tomar uma atitude. Vai tomar a Groenlândia por meio de um referendo, caso Trump não se apresse em anexar a ilha aos IA. Trump tem que se apressar. Segundo informações não verificadas, em alguns dias pode acontecer um referendo repentino, no qual todos os 55 mil habitantes da Groenlândia podem votar pela anexação à Rússia. E aí acabou. Nada de novas estrelas na bandeira. E na Rússia vai aparecer um novo, já o 90º sujeito da federação. A provocação da Rússia deveria fazer Trump recuar, já que a Rússia só se beneficia da divisão. Mas, apesar de tudo, o presidente americano ainda não pretende desistir da sua ideia. Jornalistas informam que ele ordenou ao Comando Conjunto de Operações Especiais que preparasse um plano para uma possível invasão da Groenlândia. Mas a voz da razão pode ser dos democratas. O democrata Jimmy Gomes elaborou um projeto de lei que compete com o documento republicano. Ele prevê bloquear as tentativas do presidente americano Donald Trump de cumprir suas ameaças de comprar ou tomar à força a Groenlândia. O documento, em particular, proíbe o uso de recursos para facilitar a invasão, anexação, compra ou qualquer outra forma de aquisição da Groenlândia pelo governo dos Estados Unidos.
com isso, encerramos a nossa edição. Continuamos acompanhando em tempo real os acontecimentos mais importantes para contar tudo a vocês em primeira mão. Não se esqueça de se inscrever. Até a próxima!